O Brasil é um país no qual as cidades têm esgotos a céu aberto, lixões e muitas pichações em casas, escolas e prédios antigos e abandonados. Mas o problema para o Ministério Público é uma estátua muito bonita que representa a liberdade, algo que é valorizado por muitos brasileiros. Para o Ministério Público do Maranhão, a estátua da Havan causa poluição visual na cidade de São Luís. Uma ação civil contra a Havan está cheirando a perseguição. E vamos entender melhor essa polêmica neste vídeo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Gordinho Caipira e narrado por Baby Yoda. O famoso empresário brasileiro e dono das lojas Havan, Luciano Hang, se manifestou recentemente em suas redes sociais devido a uma ação civil aberta pelo Ministério Público do Maranhão neste mês de abril, solicitando a retirada da estátua da loja Havan em São Luís. Por trás dessa ação está a denúncia de um grupo que atua nessa cidade chamado #AquiNão, que classificou a instalação da réplica da Estátua da Liberdade na capital maranhense como poluição visual. Logo de cara, dá para perceber que esse grupo não está apenas preocupado com a questão da poluição visual, pois é composto por indivíduos de esquerda que não gostam de Luciano Hang por causa de seu posicionamento político. Afinal, por que eles não se preocupam com os vários problemas reais da cidade, como a violência e a pobreza? Para vocês terem noção do absurdo dessa situação, que cheira a perseguição, na citada ação aberta pelo Ministério Público do Maranhão, é solicitado que a Havan e o município de São Luís sejam condenados a pagar R$500 mil em indenização por danos morais coletivos. Além disso, a ação exige que o monumento seja regularizado ou removido, coisa típica de país socialista. Ainda de acordo com o MP, a estrutura não está cumprindo algumas normas urbanísticas e ambientais da cidade, sendo considerada um engenho publicitário extraordinário sem licenciamento. Trata-se de uma estátua enorme com 35 metros de altura. No dia 15 de abril, Luciano Hang publicou um vídeo em suas redes sociais dizendo que a construção da loja na capital maranhense seguiu todos os trâmites legais e que toda a construção teria sido aprovada antes mesmo do início da obra. Essa informação nos faz pensar que tem muita coisa estranha nessa história, ainda mais que levou meses para a construção da loja ser finalizada, e em momento algum Luciano Hang foi notificado de problemas relacionados a essa obra. Nas palavras de Hang, ele declarou: "É difícil não enxergar nessa ação algo que vai além de uma simples discussão técnica. Desde o começo, a estátua já incomodava pessoas com posição política muito clara, que parecem usar estruturas públicas para atacar quem pensa diferente." O que se percebe em sua declaração é que o caso em questão se trata de pura e simples perseguição. Não podemos deixar passar o fato de que a divulgação a respeito da ação civil ocorre uma semana após 4 estátuas da Havan, entre elas a de São Luís, terem sido alvos de ataques e depredações. Num ato que parece ter sido coordenado no dia 9 de abril, as estátuas das lojas de São Luís, Natal, São Pedro da Aldeia e Valparaíso foram vandalizadas ao mesmo tempo. Na visão do empresário Luciano Hang, essa sincronia não é mera coincidência, mas uma ação organizada que precisa ser investigada. Hang foi objetivo ao questionar o motivo por trás da ação civil, que alega que a estátua causa poluição visual. Se referindo à cidade de São Luís, o empreendedor disse, abre aspas, "Se estivessem realmente preocupados com poluição visual, estariam cuidando do centro histórico que está abandonado, dos muros pichados e da sujeira nas ruas", fecha aspas. E ainda questionou: "Tem certeza que a nossa estátua da liberdade é realmente o verdadeiro problema de São Luís?" Hang ainda disse que as pessoas que estão exigindo a remoção da estátua, na verdade, são contra quem gera empregos, renda e investe no Brasil. Lembrando em sua fala que a loja de São Luís tem apresentado um dos maiores faturamentos do Brasil, e que a Havan vai continuar investindo pesado no estado do Maranhão. Mas vamos entender melhor os argumentos do Ministério Público do Maranhão. Segundo a ação, existem irregularidades na instalação da réplica da Estátua da Liberdade,
Mesmo que a Havan tenha alegado que a estátua faz parte da identidade visual da empresa e que foi instalada em propriedade privada, e ainda que o empreendimento tem alvará de construção válido, o MP contestou a versão da Havan por meio de um laudo técnico do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão, elaborado a pedido da promotoria. De acordo com esse laudo técnico, o monumento da Havan é um totem autoportante fixo estático de caráter extraordinário, com fins publicitários que precisaria de licenciamento próprio, independente do alvará de construção da loja. Além disso, o laudo citou a necessidade de análise da interferência a ser realizada por comissão técnica específica, conforme determinado por decreto municipal. Segundo o informe da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de São Luís, foram pedidos esclarecimentos à Secretaria Municipal de Urbanismo e a pasta teria enviado notificação para a Havan pedindo para regularizar o engenho publicitário. Essa regularização, no entanto, não teria acontecido. Atualmente, o Ministério Público do Maranhão pede à Justiça, em caráter liminar, que a rede de lojas dê início ao processo de licenciamento no prazo de até 30 dias úteis e que a Prefeitura de São Luís analise o pedido com prioridade, incluindo a criação de uma comissão específica para análise de interferência. De acordo com o Ministério Público, a conclusão do processo administrativo, bem como a decisão final, devem ocorrer em até 90 dias, sob pena de aplicação de multa diária. Caso a licença seja recusada ou a Havan não regularize a estátua conforme as normas municipais, o Ministério Público solicita a condenação dos envolvidos para a remoção da estrutura. O órgão também requer o pagamento de indenização, tanto pela empresa quanto pelo município, por dano moral coletivo. Não sabemos ainda o desfecho dessa história, mas de uma coisa sabemos. Nada no Brasil é por acaso quando se trata de movimentos vindos da justiça, da classe política ou mesmo de ONGs. Não é novidade que muitas instituições do Estado brasileiro, sobretudo do judiciário, são ocupadas por pessoas de esquerda, muitas delas com vínculos políticos, e que esses indivíduos atuam com viés político para prejudicar adversários. E não é de hoje que Luciano Hang e sua empresa têm sido alvos de violência por parte da esquerda política. Vocês acham mesmo que o grupo chamado #AquíNão não tem um viés político? Luciano Hang tem muitos defeitos, e jamais podemos esquecer que ele atuou em favor de taxar compras internacionais visando o seu lucro acima da liberdade dos brasileiros. Mas para grande parte dos brasileiros de direita, e especialmente para os de esquerda, Hang, muito mais do que um empresário bem-sucedido, é um homem que representa e dá força à direita política. Ele é extremamente famoso em suas redes sociais, sobretudo no Instagram, tendo milhões de seguidores. Isso, com certeza, é algo que desperta a inveja de muitos políticos, sobretudo os de esquerda, que não são muito amados pela população. Em seu Instagram, Hang fala sobre a importância da liberdade econômica, dos bons valores que devemos preservar e de que devemos lutar por um Brasil melhor. Todos sabem que o Luciano tem uma grande proximidade com a família Bolsonaro, e isso com certeza é um dos motivos do famoso velho da Havan ser tão perseguido no Brasil. Vamos relembrar do triste caso do incêndio que destruiu uma estátua da Havan na cidade de Petrolina, em Pernambuco, em setembro de 2025. Esse ataque não foi sem motivos, mas sim um ataque a um símbolo da marca que é também um símbolo da liberdade. Na visão de Hang, esse episódio de violência representou um ato de intolerância contra a liberdade de pensamento. O empresário chegou a dizer, abre aspas, foi um ataque ao que acreditamos, o direito de pensar diferente. Em que sociedade estamos vivendo em que as pessoas não aceitam o contraditório? Fecha aspas. Hang revelou também que outros episódios semelhantes aconteceram nas cidades de São Carlos, São Paulo e Porto Velho, e também no estado de Roraima, sem que os autores fossem identificados. Esse vandalismo que aconteceu na Havan em Petrolina, na verdade, foi o terceiro caso de incêndio nas estátuas das lojas Havan. A Havan é uma empresa muito famosa no nosso país, gerando mais de 20 mil empregos diretos e outros 120 mil empregos indiretos. Pessoas como Luciano Hang, que são famosas e têm um posicionamento político mais conservador e liberal, tendem a ser atacadas pelos extremistas e vândalos intolerantes da esquerda, muitas vezes amando de gente poderosa na política.
Hang é um homem que consegue mover multidões e influenciar milhões de brasileiros com seu estilo de comunicação direta e sua presença muito marcante na internet. O empresário também teve suas contas em redes sociais bloqueadas por decisões bastante questionáveis do Supremo Tribunal Federal, no contexto de inquéritos que investigam a disseminação de suposta desinformação e críticas às instituições. Engraçado que, para o STF, o problema são as críticas, algo que deveria ser mais do que aceitável e normalizado em qualquer país sério e democrático. Hang é um homem extremamente rico que poderia ir embora do Brasil facilmente, alocando seus investimentos em território americano, um lugar muito mais receptivo a empreendedores. Mas ele insiste em continuar investindo no nosso país, gerando empregos e melhorando a vida de muitas pessoas. Ele já declarou em entrevista para a Gazeta do Povo que, como ele tem uma grande responsabilidade com todos os mais de 20 mil colaboradores diretos e suas 200 lojas, Hang não quer ir embora do Brasil. O famoso empresário também chegou a confessar que teve um deputado influente do PSOL que já tentou fechar as portas da Havan, com o objetivo de destruí-lo devido à sua influência no povo brasileiro, já que Luciano fala verdades que muitos não gostam de ouvir. Felizmente, ele tem sido corajoso e combativo e tem vencido seus inimigos. Todos sabemos muito bem que o Brasil é um país extremamente socialista, burocrático, com inúmeras leis inúteis e prejudiciais aos empreendedores, e que nosso país é muito fechado ao investimento estrangeiro. Ser empresário aqui, na verdade, é como matar um leão por dia, ser um herói e lidar com todas as dificuldades que o próprio Estado impõe a essas pessoas. Não existe sequer segurança jurídica no Brasil, e um fiscal mal intencionado e corrupto consegue facilmente destruir uma empresa. Mesmo assim, muitos empresários insistem em continuar investindo no Brasil e enfrentando tudo isso, e um deles, com certeza, é Luciano Hang. Hang sempre reclamou muito do ambiente de negócios no Brasil, sejam os problemas com licenciamento ambiental, zoneamento, alvarás e tudo aqui que parece ter sido feito para prejudicar o mercado e os empresários. Enfim, diante de tudo isso, o caso envolvendo o Ministério Público do Maranhão e a Havan escancara aquilo que libertários como Murray Rothbard e Hans Hermann Hoppe já denunciavam há décadas em seus escritos: o uso das estruturas estatais como instrumentos de coerção seletiva, geralmente direcionados contra indivíduos e empresas que não seguem um pensamento dominante defendido pelo regime no poder. Quando um empreendimento privado, erguido em propriedade privada e com aparente cumprimento das regras iniciais, passa a ser alvo de pressões do sistema judicial, exigências adicionais e ameaças de sanções, o que está em jogo é a própria segurança jurídica do país. Sob a ótica libertária, o direito de propriedade é a base de qualquer sociedade civilizada. Quando esse direito é relativizado por critérios subjetivos como poluição visual ou interpretações flexíveis de normas, abre-se espaço para arbitrariedade e perseguição política, resultando em um ambiente onde o empreendedor deixa de ser um agente de progresso e passa a ser tratado como suspeito vulnerável ao humor de agentes públicos e a grupos de pressão, como parece ser o caso de Hang. Mais do que o destino de uma estátua, o que está em jogo aqui é o grau de liberdade econômica e civil que ainda resta. Casos como esse reforçam a percepção de que, no Brasil, o Estado não atua apenas como regulador, mas como inimigo de quem produz, investe e gera riqueza. E enquanto essa lógica prevalecer, a mensagem transmitida para quem empreende é clara: seu sucesso será constantemente questionado, vigiado e, em muitos casos, combatido. Obrigada pela sua audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!